No vídeo de hoje eu vou falar sobre o novo álbum do Ale e do Klinsmann, Para Todos Que Fingem Amar. O álbum tem 14 faixas e é um álbum focado em falar sobre love song, né? Mais relacionamentos baseados em fatos reais, né? Conforme que o Ale e o Klinsmann falaram. Bom, a intro é só um áudio, uma mina falando mesmo, né? Mas a primeira faixa realmente é mina, que, mano, meu Deus, eu acabei de dar play na faixa quando eu tava fazendo o roteiro aqui. Eu achei muito foda o beat dessa música, entendeu? E esse é muito foda o flow do Ale também, entendeu? Tipo, a melodia tá muito foda. A bateria, o clap tá bem seco, só que tá um tom da hora, entendeu? Pro som. E o 808 não tá nem muito distorcido, nem muito baixo, tá batendo legal, tá ligado? O refrão do Ale também ficou legal também, tá ligado? As vozes de fundo, na uso de Líbia, as harmonias, né? Ficou legal, completa bastante o refrão. Também no refrão, ele meio que... É legal essa parte que ele fala, aumenta a minha dopamina e tal, né? Traz algo a mais pro som, né? Bom, o próximo som é Clara, né? Pelo que parece, eles usaram um vocal chop no começo do beat, né? Pra fazer o beat. E, bom, o Klinsmann começa no som, tá ligado? Cantando essa, e a música começa sem as baterias, né? Começa só com a melodia e a voz. Depois vem acho que o claps, né? Junto, tá ligado? Depois o beat dropa todo. Eu achei o beat da primeira música melhor, a bateria, mas o som ainda tá da hora. O jeito que o clap e o snare bate é legal, a percussão também, tá ligado? Esse som na real parece até um afrobeat, tá ligado? Eu sei que nesse álbum tem alguns afrobeats, tá ligado? E assim... Se for um afrobeat, comenta aí, porque eu não tenho certeza, tá ligado? Porque eu acho que não é um beat trap. Mas é legal a vibe, tá ligado? Uma vibe mais down, assim, mais suave. E, assim, eu gostei mais do primeiro som, mas esse som também tá legal. Bom, o próximo som é Jennifer, tá ligado? E o beat já dropa no começo, tá ligado? O que se destaca nesse álbum, que eu tô vendo, é muitos beats nesse álbum. Nesse beat, por exemplo, eu acho interessante as melodias que usam e o 808 que tá bem destacado nesse som. E os vocais melódicos do Ale e do Klinsmann são interessantes também. E é a música mais romântica também, sabe? É mais um love song, assim. E uma coisa que eu esqueci de falar todas as músicas, se eu não me engano, são nomes de minas, tá ligado? Só que são nomes aleatórios, é o que é interessante, né? E, bom, no final do som, eles dão um slowdown no som, no áudio, né, e tal. Depois tem um áudio de uma mina lá, tá ligado? O próximo som é Roberta, né? O que destaca nesse som já é o baixo, né? Dá bastante groove, né? Pro som, as percussões também estão muito interessantes. Acho que esse som é um afrobeat, pelo que parece, tá ligado? Depois tem a adição do 808, que é legal. E quando o Ale chega no som, ele faz um flow muito foda, né? Bem melódico e um tom bem mais alto que ele costuma cantar, do padrão da voz dele, que mostra o quão talentoso esse cara é, né? E quando o Klinsmann começa no som também, ele tem uma letra interessante, falando que a menina entende de política e tal. Bom, parece que é uma menina especial, pelo que eles estão falando no som, assim, entendeu? A maioria do som foi cantado pelo Klinsmann, né? O Ale canta só algumas partes assim. Próximo som é Diana, né? Que já vem com synths. E o beat assim é uma pegada mais trap, tá ligado? Uma pegada mais R&B, entendeu? E o que eu diria interessante é como o kick e o 808 tem um espaço entre si, e o hi-hat ele marca o tempo, né? E as percussões também marcando o tempo, né? O que o que traz algo bem interessante pro beat, tá ligado? Os vocais do Ale também são bem interessantes, ele tá cantando bem calmo e tal, e a música dá uma desacelerada no meio do som, que fica legal até. Porém, o Klinsmann não canta nesse som, acho que... tipo assim, até em álbuns colaborativos, cada um faz track solo, tem track junto e tal, e no final... Tem um áudio da menina falando espanhol, que por um bom período curto de tempo, só que eu achei estranho, mas... Ok, né? Bom, o próximo som é Dandara, que eles já usaram o vocal chop no começo, né? Esse beat é muito foda, tipo... É um som bem trap, assim, eu acho que é um hood trap, um jerk, não sei exatamente. E o Klinsmann começa no som com um flow mais falado, tá ligado? Falando sobre os bagulho de trap e tal. E ele faz um flow grave, tá ligado? E... Bom... E assim, traz uma dinâmica pro flow dele também, tá ligado? Que umas partes ele vai melódico, outras partes ele vai mais grave e tal. E o refrão que ele fez ficou muito foda também. E uma coisa que eu tenho que falar aqui parabéns pros produtores desse álbum, porque os beats estão muito foda. A produção também tá muito boa, mas os beats nesse álbum se destacam muito, tá ligado? Tem algum beat ou outro que é um pouco menos interessante, mas só tem uma música que eu não gostei nesse álbum, que eu vou falar mais pra frente, mas... A qualidade dos beats nesse álbum é muito foda e a musicalidade do Ale e do Klinsmann é impressionante, tá ligado? E essa música eu acho que foi uma música solo do Klinsmann também, né? Porém, uma track bem legal. Bom, o próximo som é Eduarda, que parece ser um hood trap, jogando pela forma que o clap e o snare, assim, faz a marcação, né?
E o vocal do Ale destaca muito também, traz aquele flow bem melódico que ele faz, tá ligado? E é muito interessante os melismas que ele faz com a voz, uma pegada bem R&B, assim, sabe? Num beat foda de trap. Depois do Clisma vem também um flow mais melódico, tá ligado? Depois vem com o flow cantado, né, que traz aquela dinâmica. E acho interessante a modulação que eles fazem na voz dele com o reverb e o chorus, eu acho, ou o contrário. Acho que colocaram... ficou legal isso, né? E também colocaram o feat do Jimmy, né? Ele tem 2 feats, né? O Jimmy nesse álbum. Já dando um spoiler aí. O Jimmy que apareceu no álbum do Brandão também. No álbum, no mixtape do Brandão, esse trap. E o Jimmy chega num flow mais devagar. E ele foca mais na lírica, né? Trazer mais barras, né? E completa bastante o som, né? Mesmo ele sendo melódico, traz algo bem legal, né? E depois vem o Ale e o Clisma também, tá ligado? Terminando o som, eu acho. Não lembro muito bem. Próximos são a Juliana, que tem um beat bem groovado, né? Um destaque no baixo e tal, 808 kick. Me lembra bastante uma vibe de soul, funk americano, sabe? Aquela vibe meio R&B dos anos 70, entendeu? E o Clisma começa cantando o som, depois o Ale chega no som também. E o beat dá uma parada, né? Na hora que o Ale chega no som, se eu não me engano, né? E eles trazem uma história, sabe? Da menina de Porto Alegre, ou não sei... que ela ouve o Ale e tal. Não sei se essa história é verídica, acho que não, tá ligado? Porém é legal o storytelling que eles trazem, assim, né? E o Ale, ele fala uns bagulho muito nada a ver no final da música. Ele fala que gosta de mãe solteira, tipo... bem nada a ver isso aí, tá ligado? O próximo som é Rebeca, né? Que é um afrobeat que tem um sample de guitarra ou de violão no som. E nesse som, o Ale, ele tá mais romântico, tá ligado? Ele fala meio que um pouco sobre... a menina fazer drama, tá ligado? E tal. E tem uma automação que eles fizeram aí, acho que foi de coros aí. E ficou até legal, tá ligado? Tem umas vozes de fundo também. Ficou legal. Depois vem um Clisma, né? E interessante que todas as vezes que, sei lá, cada artista vai chegar no som, o beat meio que dá uma parada, tá ligado? Em alguns sons, o que é legal. E é interessante também a conexão que os dois têm, né? Tipo, o Ale e o Clisma têm muita química, né? Tipo, os assuntos que eles abordam são praticamente os mesmos e... Só que, assim, é interessante porque o verso de cada um completa muito o som, entendeu? Tipo, não é como se eles estivessem cantando uma coisa totalmente diferente da outra, tá ligado? Tem muita química envolvida nessa dupla, tá ligado? Com certeza. E o próximo som é um interlude chamado Lorena, né? O Ale vem com um flow bem melódico e tal, no começo, mas depois o Clisma já começa cantando, né? Com um flow mais falado, assim. E acho interessante a melodia desse beat, que tem um violino, pelo que parece, traz uma vibe meio clássica e com a vibe de trap com a bateria e tal. Porém, eu tenho uma certa crítica, esse som, uma crítica construtiva, claro, que eu acho que essa modulação que eles fizeram, acho que é o Double 4 da Waves, eu não sei qual efeito foi usado, eu acho que poderia ter sido usado de uma forma diferente, eu não gostei muito, acho que poderia ter sido usado num ad-lib ou numa harmonia, tá ligado? Acho que não ficou muito legal, do jeito que eles usaram na voz do Clisma, né? Combinou tanto assim, ficou um pouco meio, sei lá, random, meio aleatório, tá ligado? E o próximo som é Gabriela, e o beat é bem calmo e tal, e o Ale tem uma lírica interessante no som, né? Falando que a mina usa o amor como uma forma séria de amar, que ela tá sempre em busca do amor, o que é interessante, né? E o beat dá uma acalmada também e aos poucos dropa, né? Eu gosto dessa vibe acústica que a bateria traz. Eu não sei dizer se a bateria é acústica ou não, mas é interessante como o hi-hat vai dando aquele swing, né? E o 808 batendo bem forte também, né? Depois o Clisma chega no som com o flow falado e depois ele vem com aquela vibe mais melódica, assim, pro som, né? E no final do som também parece ter um solo de guitarra ou de flauta, não sei, tá ligado? Talvez eu possa estar errado, mas me deu a impressão que teve um solo ali, tá ligado? O próximo som que bom, esse som não me agrada, só pra avisar aqui, é Isabela, tá ligado? Eu vou dizer a razão porque não me agrada. Eu acho que a bateria do som não ficou muito legal, tipo, o kick eu achei bem seco, o 808 com um tom bem agudo, né? E a melodia é até legal, porém a track acaba sendo bem enjoativa, tá ligado? Uma faixa um pouco longa, 4 minutos, né? Eu até gosto de músicas longas, mas eu achei que essa track não faz sentido a ser longa, tá ligado? O feat do Jimmy acho que não faz sentido, tipo, o jeito que ele canta, o flow falado ele não combina com o som, porque tipo, o Ale tá cantando assim no som,
primeiro tá o Ale cantando, depois chega o Jimmy, depois o Ale faz um flow melódico, aí o Jimmy chega com um flow falado, não faz sentido nenhum nesse som aqui, eles dois não tem uma conexão da hora no som, tá ligado? E tipo, é isso, tá ligado? E depois assim, o beat no meio do som até acaba tendo mudança, né? Quando o Klinsmann chega, fica mais interessante, né? Porém, o beat demora muito pra dropar, tá ligado? E o beat drop, sei lá, acho que 30 segundos antes do som acabar. Acho que foi esse o problema. Se eles tivessem colocado, tipo assim, o beat, só o beat que eles usaram na parte do Klinsmann pra música toda seria melhor. Mas, bom, e o último som é pra todos que fingem de amar, né? O Best destaca bastante nesse som. Já é um som de trap, já é bem da hora esse som, tá ligado? Ficou legal e tal. O flow que eles fazem e as harmonias encaixam muito bem no som, mais espacial e tal. E depois o Ale, ele chega no som assim, vem com um flow calmo, né? Interessante também o storytelling que o Klinsmann fala na letra. E o Ale e tal, ele transita entre flows falados e melódicos, né? Que traz bastante dinâmica pro som. Esse refrão do Klinsmann, né? Essa parte que ele fala de você não me amar e tal. E as vozes ali no fundo é bem legal essa química, né? E, bom, eu achei o álbum muito foda, literalmente, mano. Esse projeto foi muito bom. Só tem uma track fraca que eu achei que foi Isabela, mas de resto, mano, muito foda o projeto, tá ligado? Não sei se é cedo pra falar, mas pra mim esse é o melhor projeto de trap no Brasil que já lançaram até agora. Teve alguns projetos aí que já lançou, o do Borges, o do Teto com o Will e tal, mas nenhum superou esse, tá ligado? Pra mim, tá ligado? O álbum do Teto do Will teve umas músicas legais, mas esse aqui não supera esse aqui, tá ligado? De jeito nenhum pra mim. Esse álbum aqui foi o que mais teve regularidade, tanto de questão de flows, tá ligado? Apresentados. As letras não são ruins, tá ligado? E também a produção, que se destaca muito nesse álbum. Tipo, os beats são muito criativos, entendeu? Eles sabem colocar um baixo que precisa na bateria, sabem fazer melodias diferentes, tem synthesizer, né? Tipo, sintetizador, tem violino, tem vocal chop, tá ligado? Usa trap, a musicalidade nesse projeto, Afrobeat. Então, os produtores estão de parabéns. O Ale e o Klinsmann é um projeto muito foda. E é isso, rapaziada. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, inscreva-se no canal pra não perder os reviews de álbum, os react, etc. É isso, rapaziada. Ativa o sininho, é isso, rapaziada. Fui!